Um ótimo dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Congresso Carioca de Integridade Pública. Eu sou Pamela Carvalho, cerimonialista, uma mulher negra de cabelos cacheados e loiros, vestindo um macacão preto, um blazer bege e um óculos rosé. É com grande satisfação que damos início a esse encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Integridade e Transparência, que reúne grandes nomes da gestão pública e especialistas para refletir sobre o futuro da integridade no setor público. Gostaríamos de agradecer ao Museu do Amanhã, ao Instituto de Gestão e à Secretaria Municipal de Cultura pelo apoio na disponibilização desse espaço. Senhoras e senhores, para fazer uso da palavra e proferir as boas-vindas nessa abertura oficial, chamamos ao palco e pedimos uma salva de palmas para Rodrigo Correia, secretário municipal de Integridade e Transparência da Prefeitura do Rio de Janeiro, procurador do município do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, Rodrigo Correia. Convidamos também as seguintes autoridades: Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e advogada. Fundou o Instituto Brasileiro, por favor. Fundou o Instituto Brasileiro de Estudos em Proteção de Dados, IBRADADOS, membro do Fórum Permanente de Transparência e Probidade Administrativa da Emerge e conselheira do Conselho de Mulheres da Firjan. Muito obrigada, Ana. Convidamos também Daniel Bucar, procurador-geral do município do Rio de Janeiro e advogado doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, na Itália. Professor de Direito Civil em cursos de graduação e pós-graduação. Convidamos também Felipe Santa Cruz, secretário de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil entre 2019 e 2021 e da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, entre 2013 e 2015 e entre 2016 e 2018. É mestre em Direito e Sociologia e doutorando em Direitos, Instituições e Negócios na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, Felipe Santa Cruz. Convidamos também, representando a Câmara dos Vereadores, o vereador William Coelho, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por favor, uma salva de palmas. Pedimos gentilmente aos participantes que tenham atenção ao tempo de fala para que todos possam usufruir igualmente do seu tempo. Muito obrigada. Alô? Foi. Bom dia a todos e a todas. É indescritível a satisfação e a alegria que estamos aqui ao realizar esse evento. Um evento para tratar de integridade pública. Começo saudando aqui a mesa, doutora Ana Basílio, doutor Daniel Bucar, doutor Felipe Santa Cruz, vereador William Coelho. É uma alegria tê-los aqui, demais autoridades presentes. Eu não recebi aqui
nominata, mas vejo o Dr. Guilherme, Dr. André Navega está ali, enfim, peço desculpas se não vi mais alguém, mas fico muito feliz, representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, muito feliz, senhoras e senhores, de estarem aqui. E é com esse senso de responsabilidade que eu dou as boas-vindas a vocês a esse primeiro Congresso Carioca de Integridade Pública. Nesse espaço emblemático que é o Museu da Manhã, a gente vai lançar nosso olhar sobre o futuro da administração pública e a sua relação com o cidadão, e a permanente missão de prestar serviços públicos mais eficientes com a melhor alocação de recursos possíveis. A gente não escolheu esse local aqui por acaso. O Museu da Manhã, ele representa a revitalização de uma área da cidade antes esquecida. Representa a inovação e ousadia, onde antes havia desesperança e abandono. Um museu que cuide do futuro nos impõe que tenhamos um olhar atento à história, com vistas a construir pontes com o porvir que queremos entre a tecnologia e a humanidade, também entre o poder público e a sociedade. Aqui, onde se imagina esse projeto amanhã, reunimos-nos para discutir como podemos fazer da administração pública um verdadeiro instrumento de transformação social. A administração pública que se pretende eficiente não mais pode ignorar os paradigmas da integridade pública, com observância de práticas pautadas pela honestidade e pela conduta ética dos seus agentes. Não mais pode deixar de observar os imperativos da transparência, viabilizando o adequado controle social em que a publicidade seja a regra e o sigilo seja excepcionalíssimo. Não mais pode realizar políticas públicas que não seja baseada em evidência. Isso necessariamente passa por tratar dados pessoais dos cidadãos de forma transparente e informada. Nesse contexto, a governança pública assume papel de relevo enquanto sistema de princípios e práticas adotados pelo poder público para a tomada de decisões na sua relação com a sociedade. Vivemos um momento histórico singular. As transformações tecnológicas que testemunhamos não são apenas mudanças incrementais, representam uma revolução na forma como nos relacionamos com a informação, com os dados e, fundamentalmente, com a própria democracia. A inteligência artificial e as plataformas digitais não são apenas ferramentas neutras, elas carregam em si o potencial tanto de democratizar o acesso à informação, aos bens e serviços, quanto de concentrar poder de forma inédita na história da humanidade. Trataremos aqui dos desafios impostos pelas novas tecnologias à gestão pública. Temos por desafio debater quais são os limites e possibilidades da integridade pública, da transparência e da proteção de dados pessoais, diante das cada vez mais frequentes inovações tecnológicas. É exatamente nesse contexto que o trabalho que desenvolvemos na Prefeitura do Rio ganha relevância estratégica. Não nos limitamos a cumprir obrigações legais ou a implementar boas práticas administrativas. Estamos, na verdade, construindo os alicerces de uma nova forma de governar, mais próxima dos cidadãos, mais responsável com os dados que nos são confiados e mais transparente nas suas decisões. Permitam-me compartilhar com vocês alguns dos marcos que demonstram esses avanços. Na área de proteção de dados pessoais, o Rio de Janeiro tornou-se referência nacional. Fomos o primeiro município do país a constituir nosso Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Atualmente, 90% dos nossos órgãos e entidades já possuem encarregados de dados pessoais designados e mais de 70% implementaram os respectivos comitês de proteção de dados em suas estruturas. Temos mais de 240 termos de uso e avisos de privacidade e capacitamos mais de 1.250 servidores públicos municipais. Esses números por si só já seriam motivo de celebração, mas eles representam algo muito maior. Representam a construção de uma cultura de respeito à privacidade e ao direito dos cidadãos cariocas. Quando protegemos dados pessoais, não estamos apenas cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, mas estamos afirmando que a nossa sociedade reconhece que cada cidadão é titular de direitos inalienáveis que merecem ser respeitados em cada interação com o poder público. Na transparência pública, nossas conquistas falam por si. O selo Diamante em Transparência, com 98,66% de cumprimento dos critérios do Programa Nacional de Transparência Pública, nos posicionou em primeiro lugar entre as capitais com mais de 500 mil habitantes. O nosso portal da transparência, apenas em 2024, registrou 700 mil visualizações. E, além disso, mantemos uma taxa de resposta no prazo de 98% dos pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. E isso dá um tempo médio de resposta de 14 dias, inferior, portanto, ao prazo legal. Mas transparência não é apenas sobre números e estatísticas, transparência é sobre confiança.
É sobre a possibilidade de cada cidadão acompanhar, questionar e participar das decisões que afetam a sua vida. É sobre a construção de uma democracia mais participativa e mais próxima das pessoas. É possibilitar ao usuário de serviços municipais a realização do controle social em tempo real, dispondo de todas as informações de maneira simétrica e esclarecida. Um governo que se pretende democrático é, antes de tudo, aberto e transparente. Na integridade pública, implementamos os planos de integridade em 100% dos órgãos e entidades do Executivo Municipal. Implementamos também o programa Agentes da Integridade, formando multiplicadores que se tornam protagonistas dessa transformação cultural nos seus respectivos órgãos. Sabemos que promover a integridade vai muito além dos normativos, exige compreender o comportamento humano para que nossas ações sejam verdadeiramente efetivas. Promover culturas de integridade implica em transformar culturalmente o modo de fazer da administração pública, abandonando velhas práticas, criando um ambiente pautado por valores éticos, com comprometimento das altas lideranças, transparência das ações, intolerância com incorreções, desvios ou abuso de poder e atuação preventiva com vistas a mitigar riscos reputacionais. A ciência comportamental nos ensina que pequenas mudanças no ambiente podem gerar grandes transformações no comportamento. Da mesma forma, cada ação que tomamos em prol da governança pública cria um efeito multiplicador que transforma não apenas nossa administração, mas toda a relação entre Estado e sociedade. Olhando para 2025, os desafios que se apresentam são tão estimulantes quanto complexos. A regulamentação da inteligência artificial pelo Congresso Nacional trará novas demandas para todos os níveis de governo. A Prefeitura do Rio continuará sendo pioneira no uso ético e responsável dessas tecnologias, sempre com a proteção de dados pessoais como princípio norteador desde a concepção de cada projeto. Mas aqui reside uma questão fundamental que nos move. Como garantir que o progresso tecnológico sirva ao interesse público e ao bem-estar dos cidadãos? Como fazer com que a inteligência artificial otimize nossos serviços sem comprometer a privacidade? Decisões automatizadas são a solução à morosidade da burocracia ou a desumanização por completo das relações? Como usar o Big Data para melhorar políticas públicas mantendo a transparência? Como preservar a integridade em um mundo cada vez mais complexo e conectado? Como equalizar o potencial conflito entre a imperatividade da transparência pública e a proteção a dados pessoais? São esses e outros dilemas que nos propomos a debater. Cabe, portanto, a nós, enquanto poder público, fomentar essas discussões. Hoje reunimos gestores públicos, acadêmicos, representantes da sociedade civil organizada em um debate diverso e plural, com vistas a chegarmos às melhores conclusões. O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para a inovação e para a transformação. A nossa cidade sempre foi um laboratório de experiências sociais e políticas, e hoje reafirmamos essa vocação. Por isso, esse Congresso Carioca de Integridade Pública, eu tenho a certeza de que estamos iniciando não apenas um evento, mas um movimento de pessoas comprometidas com a excelência do serviço público, com a transparência das decisões, com a proteção da privacidade dos cidadãos e com a integridade em todas as suas ações. Que esse seja o primeiro de muitos encontros, que as reflexões propostas que emergirem daqui ecoem muito além dos muros desse museu e que vocês saiam daqui não apenas com conhecimentos renovados, mas com energias recarregadas para continuarmos juntos, construindo o amanhã que todos desejamos. Sejam muito bem-vindos ao Congresso Carioca de Integridade Pública, que tenhamos um excelente congresso, muito obrigado e excelente evento a todos e a todas. Vou fazer aqui o cerimonialista e passar a palavra à nossa querida presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutora Ana Basílio, por favor. Muito obrigada, secretário. É uma grande honra participar. Vocês sabem que advogado gosta de falar da tribuna. Como a gente está no processo digital hoje preponderante, a gente vê uma tribuna, corre logo para ela, né, Felipe Santa Cruz? Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao nosso secretário Rodrigo, desse importantíssimo congresso. O secretário Rodrigo é um grande parceiro da advocacia, um grande aliado das bandeiras da Ordem dos Advogados do Brasil e tem feito um belíssimo trabalho. E esse congresso, sem dúvida, é mais um produto da sua belíssima gestão. Eu também queria saudar o sempre presidente da advocacia
da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal e no Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. E eu queria aqui fazer um registro por uma questão de justiça. Se hoje nós temos uma presidente mulher, Felipe Santa Cruz, no Rio de Janeiro, depois de 94 anos, esse fato pode ser atribuído e deve ser atribuído a você. Foi Felipe Santa Cruz que, por um voto, aprovou no Conselho Federal da Ordem as chapas paritárias na OAB. Então, é ele o responsável pela participação equânime das mulheres na advocacia hoje em todo o Brasil. Parabéns. Eu também queria fazer uma saudação ao nosso colega, Procurador-Geral Daniel, um grande colega, faz uma belíssima gestão à frente da nossa Procuradoria, que é um órgão de excelência e que nos orgulha pela atuação sempre técnica, sempre eficiente. Queria também fazer uma saudação especial aqui ao nosso vice-presidente da Câmara Municipal, que representa o querido presidente Caiado, também grandes aliados da advocacia, grandes parceiros em projetos importantes. Eu queria, nessa mesa de abertura, salientar, nesse momento difícil que passa o país, nós temos, na verdade, embates institucionais, nós temos até dúvidas sobre os limites das competências dos poderes. Saudar esse importantíssimo Congresso de Integridade Pública, lembrando a importância de que a Constituição atribui ao Poder Executivo a decisão sobre políticas públicas. E isso é muito importante, porque o Poder Executivo é eleito e ele representa a vontade daqueles a quem ele serve. E, realmente, no momento em que se discute a limitação dos poderes entre os três poderes, no Brasil, em que esses poderes estão, de certa maneira, misturados, nós estamos vendo que a política pública tem sido decidida judicialmente, o Executivo tem mandado mais projetos de lei do que o Legislativo, e o Legislativo está executando o orçamento da União. Então, um momento de reflexão, um momento de repensar esse país e um momento de fortalecer o Poder Executivo, como prevê a nossa Constituição. E, sem dúvida nenhuma, debater integridade pública contribui e constrói para essa missão. Nós estamos também num momento em que a inteligência artificial, como disse o secretário, avança de uma maneira muito célere e, de certa maneira, nos expõe todos a uma espécie de radiografia digital. Nós podemos ser identificados até por aquilo que a gente compra na internet. E, nesse sentido, é importantíssimo o poder público também debater o limite da utilização dessas ferramentas que vieram para servir, não para serem servidas. Precisamos, sem dúvida nenhuma, no mundo ainda globalizado, né, se o presidente Trump não prevalecer, num ambiente de inteligência artificial generativa, nós precisamos sempre lembrar dos direitos fundamentais da personalidade, a importância da privacidade e a importância de limitar a atuação do Estado com essas ferramentas em respeito a esses direitos fundamentais. É um debate da maior complexidade, da maior relevância, e eu convido o secretário que, após esse congresso, também realizemos um seminário na OAB sobre esse tema, porque o tema é extremamente rico e precisamos contribuir
com esse debate. Eu queria agradecer o convite, parabenizar mais uma vez a realização, saudar todas as autoridades presentes e dizer que a Secretaria conte sempre com a parceria e com a atuação conjunta da OAB nessas bandeiras fundamentais e nessas discussões cruciais para o país. Muito obrigada. Posso? Por favor, Muito obrigado. senhor Procurador-Geral. Obrigado. Uma alegria querido tê-lo amigo aqui. Rodrigo. Antes de Rodrigo pedir licença primeiro para... Tem 3 presidentes aqui presentes. Meus presidentes, eu tenho que primeiro falar com eles. Primeiro, a presidente Ana Tereza Basílio, primeira mulher presidente da OAB, algo que muito me orgulha. E, mais do que isso, à frente de uma administração corajosa. Parabéns, parabéns, Ana Tereza Basílio. Meu presidente para sempre também do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Sabe que o Gilmar Mendes, Felipe, ele sempre mostra lá, todas as entrevistas que ele, dá, que ele faz, um cartaz do Pelé, dizendo que teve muito orgulho de ter sido parte do governo com ele. Eu vou dizer que é a mesma coisa, mesmo que eu sinto, é isso, estar no mesmo governo com você, que realmente é uma alegria imensa aprender sempre com... Eu vou tratar de você mesmo, né? Enfim, vamos lá. E o William Coelho, o vereador William Coelho, primeira vice-presidente também da Câmara, da Câmara de Vereadores, Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, pessoa queridíssima, e também tenho orgulho de ter o senhor como vereador, porque sempre que nós estamos juntos, vejo que a sua pauta, o seu mandato serve realmente à população do Rio de Janeiro, e sobretudo ao bairro de Sepetiba, de onde ele vem, e eu vejo que sempre ele está trazendo questões interessantes à população, realmente interesses legítimos. Parabéns, e é um orgulho tê-lo como vereador e primeiro vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o secretário também, Rodrigo Corrêa, querido amigo, procurador do município, isso nos orgulha muito estar à frente, ver o seu trabalho à frente da Secretaria de Integridade e Transparência e Proteção de Dados também, e fazendo hoje esse congresso que só pela sua enfim, programação demonstra a que veio. Nós temos hoje um intenso debate e conflito entre a nossa proteção aos dados que são nossos, que é praticamente, digamos assim, numa palavra muito técnica, que seria nossa propriedade, porque ela está sendo realmente tirada da gente os dados para serem utilizados, inclusive, contra a gente e sem a gente saber. Então, esse é um debate profundo. Há uma necessidade até de, talvez, uma revolução tecnológica burguesa, que é igual à Revolução Francesa, para reaver esses dados, o controle dos dados pelas pessoas. E pessoas, inclusive, estão falando aí de tecnofeudalismo que a gente tem vivido, que nossos dados estão sendo usados sem a gente não tem acesso ao próprio controle dos dados pelas Big Techs. Então, acho que realmente esse congresso não traz apenas essa visão, mas também a visão da integridade. Integridade que a Procuradoria tem também lutado, incentivado e buscado junto à Administração Pública Carioca e junto com a Secretaria a gente tem feito um grande trabalho, inclusive em pautas de integridade, falando o tempo todo, ensinando a nossos colegas aqui de todo o município, da Prefeitura, uma conduta íntegra. Quero fazer 2 saudações ainda na plateia, 3 saudações na plateia. Professor Guilherme Martins, meu querido amigo de Magistério e Direito Civil, a doutora Procuradora Natália Canuto, que saúdo em nome da doutora Natália Canuto das mulheres presentes, e meu colega também, querido amigo Rafael Oliveira, com quem tive a alegria de fazer o primeiro artigo Administração Pública e Proteção de Dados, que aí eu entrei na Procuradoria-Geral, não consegui mais estudar, e ele acabou de lançar um livro belíssimo de proteção de dados e administração pública. Parabéns, e que todos tenham aqui um excelente congresso. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel, pelas palavras. A Procuradoria tem assento no nosso Conselho Municipal de Proteção de Dados e sem orgulho, além do Daniel ser um líder, colega de carreira, não podia ter, desculpa, Rafael, não mencionei no início, o doutor Rafael Oliveira, craque aí de Direito Administrativo, está aqui entre nós. Doutora Ana, obrigado
pelas belas palavras. Eu vou ter que me servir das palavras do Daniel e dizer que é uma gestão corajosa à frente da Ordem, uma alegria tê-la conosco. Presidente, nosso eterno presidente, que abrilhanta nosso secretariado, mas será sempre nosso também presidente nacional. É uma alegria tê-lo conosco, sua liderança aqui. Passo a palavra e te agradeço muito por estar nessa mesa. Bem, vamos ser breves, né? Já que eu vou aceitar a provocação, o Daniel falou de futebol, eu gosto de uma frase que é a palavra, ouvimos esses 3 craques aqui, né? E a palavra, quando nos é passada, nem sempre é devolvida em boas condições, é como a bola, né? Então, eu tenho que manter aqui a celeridade e a objetividade das falas. Quero cumprimentar o secretário Rodrigo, quero dizer parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo convite. Desculpa pelo pequeno atraso que eu provoquei, eu vim de Uber da nossa Zona Oeste, está aqui nosso representante, né? Eu já vou reclamar, vereador tem que ouvir a gente, peguei o... Cumprimentar o nosso vereador William Coelho, que é uma liderança da nossa região, jovem, absolutamente... Uma liderança política, enfrentou grandes dificuldades nessa eleição, grandes adversários, né? E mostrou que vem uma nova geração aí com grande coragem. Parabéns, vereador, e parabéns pela vice-presidência da Câmara dos Vereadores, um cargo que eu imagino, né? Todos nós sabemos, honra muito e você honra esse cargo. Quero dizer ao Daniel Bucara aqui, que fez uma referência... e agradeço a generosidade, que eu, historicamente, tenho um orgulho que é sempre ter defendido as procuradorias do município, do Estado. Nós, na Ordem dos Advogados, temos uma antiga agenda de defesa das procuradorias. E eu digo aqui na presença de vários procuradores que essa agenda não é à toa. Eu entendo hoje, e eu estou secretário aí, chamado pelo prefeito Eduardo Paes, sabem que eu estou permanentemente demissionário, porque quero voltar ao meu escritório, mas eu conheço o Eduardo desde a faculdade, eu não posso recusar nada que ele me pede, porque eu entendo o Eduardo ser a maior liderança da nossa geração e ele tem uma coragem, um senso público que exigem de nós, que temos o que doar, que a gente possa doar. Sei que você também é esse caso, né? Você tem doado teu tempo, teu sacrifício a todos nós aqui que estamos em cargos da prefeitura, mas eu vejo que a procuradoria... e esse é um aprendizado que eu tenho histórico, eu vejo na gestão do Eduardo, vejo nas gestões do Estado, com todos os problemas que o Estado teve nos últimos anos, os nossos procuradores são a verdadeira primeira grande barreira pela inteireza, pela integridade, pela defesa do erário público e do público e do povo do Rio de Janeiro. A boa procuradoria, bem formada, qualificada, com técnicos, com corpo técnico, com procuradores, é a nossa grande barreira. É o corpo permanente que confere estabilidade à administração pública, que não tem sido fácil no Rio de Janeiro dos últimos tempos. Então, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar os procuradores de todo o nosso país, dizer que vocês são todos muito importantes e especialmente o trabalho que a Procuradoria do Rio de Janeiro realiza. Eu deixei por último, mas não menos importante, por mais importante, a minha presidente. Ela generosamente me lembrou de um voto de Minerva que eu dei, né? Porque eu sou cercado de mulheres fortes, eu jamais trairia esse voto, pela paridade na Ordem dos Advogados. Mas ela generosamente diz assim, eu subo nesse palco aqui como a primeira mulher em 95 anos por conta desse voto. Eu não acho não, esse voto é o reconhecimento e ela sobe nesse palco. Eu peço uma salva de palmas pelas qualidades que a Ana Tereza tem. E eu encerro, sendo muito breve, para dizer a todos o seguinte, nós temos um grande desafio, né? Há uma revolução acontecendo. Essa revolução dos dados, ela pode servir ao homem ou ela pode destruir o trabalho do homem. Essa é a grande reflexão que a humanidade está fazendo. Nós também podemos usar essa revolução para enfrentar velhas chagas do Brasil, do Rio de Janeiro, do Brasil. Nós criamos, desde a Constituição de 88, uma estrutura de controle do Estado que talvez nenhum país do mundo tenha. Nós temos um Ministério Público potente, valorizado, bem remunerado, com quadros técnicos e concursados, nós temos corregedorias, nós temos procuradorias, nós temos uma máquina pública absolutamente independente. Nós temos um poder judiciário no Rio de Janeiro que tem algo que nenhum outro poder judiciário do Brasil tem, que é a autonomia das suas custas. Nenhum grande tribunal do Brasil é autônomo na gestão das suas custas. Temos um poder judiciário do Rio de Janeiro, as pessoas às vezes não refletem sobre isso,
que tem uma estrutura administrativa que nenhum outro grande tribunal do Brasil tem. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que é equiparável ao do Rio de Janeiro, não tem autonomia e independência da sua gestão financeira. Está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, ainda na gestão do Geraldo Alckmin. Essa estrutura que custa ao povo brasileiro, né? Um povo que vive com desigualdades, uma estrutura que custa ao cidadão, é uma estrutura que hoje tem que admitir que é deficiente. A percepção da população em relação à integridade, inteireza, em relação à gestão pública no nosso Estado e no Brasil não é uma boa percepção, né? A população tem uma sensação, e aí não vem ao caso, não sou eu nessa abertura que farei essa discussão, de que os seus recursos, que os seus tributos não estão sendo utilizados na totalidade do que ela deseja. E isso tem gerado na população brasileira uma descrença que está no coração da crise da democracia. A população olha a Constituição de 88 e diz: eu tinha todos aqueles direitos, saúde, educação, ir e vir, garantia, segurança, e os meus tributos não estão garantindo isso. E eu deixo de acreditar na própria lógica da democracia. Então, um congresso como esse é uma grande reflexão. Eu quero aqui saudar a todos por participar desse congresso e dizer que sim, no coração da integridade, do controle das verbas públicas e do seu destino, que é muito mais do que a tola perseguição individual desse ou daquele agente público, ou que o moralismo tolo que às vezes coma os nossos debates, é a construção de uma institucionalidade que utilize os instrumentos modernos para o controle da gestão pública, para essas escolhas da cidadania, como dito aqui pela Ana, que depende do nosso futuro. Quero dizer, por fim, que o prefeito Eduardo Paes tem profunda convicção disso. O prefeito tem, na integridade, não foi à toa que foi o primeiro gesto de gestão do prefeito, foi colocar em todos os próprios da prefeitura a palavra integridade assim que tomou posse na volta do seu terceiro mandato. O Eduardo entende que o Rio de Janeiro está diante de um momento de escolhas profundas do seu futuro, né? Ou nós reencontramos a nossa autoestima, ou nós reencontramos o nosso papel nesse mundo globalizado, desse mundo em transformação, ou o Rio vai permanentemente aceitar, né, esse papel de pobre coitado, ou de vítima, ou de meio de cachorro vira-lata que a gente tem exercido nos últimos anos, no empobrecimento do nosso próprio papel na lógica política do nosso país. Parabéns pelo Congresso e muito sucesso a todos. Obrigado, presidente, pelas palavras. O presidente Felipe Santa Cruz tem o histórico de se posicionar sempre ao lado das grandes causas nacionais, sempre do lado certo da história. É uma alegria tê-lo conosco. Agora eu vou introduzir o vereador William Coelho, vereador que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, também ocupa um assento no nosso Conselho Municipal de Proteção de Dados, tem uma atuação parlamentar exemplar. Meu primeiro contato com o vereador foi ainda enquanto secretário de Ciência e Tecnologia, lá no gabinete do prefeito, e o vereador muito ciente da importância do seu papel, ali lutando pelas naves, pela expansão do acesso à ciência e tecnologia para todas as áreas da cidade, principalmente para a Zona Oeste, que é a área que tem a maior necessidade de priorizar as áreas em que os cidadãos têm mais carência do poder público. Vereador, uma alegria estar aqui com o senhor, tê-lo aqui na mesa. O senhor vai estar também numa mesa sobre os conselhos de proteção de dados. Passo a palavra e agradeço aqui a presença. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar nosso secretário de Integridade e Transparência, doutor Rodrigo. Na sua figura, já cumprimento nossa querida Ana Bucar, Felipe Santa Cruz, todas as autoridades presentes. Vou seguir aqui, Felipe, o que falou a nossa querida Ana Basílio, né? Ela diz que todo advogado não pode ver uma tribuna que corre para falar, e vereador não é diferente, né? Não pode ver uma tribuna que corre para querer expor ali as suas ideias, mas é com grande entusiasmo que estou aqui
com a responsabilidade de participar da abertura do Congresso Carioca de Integridade Pública, representando a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Este evento que reúne pessoas comprometidas e que reflete a urgência e a relevância de temas fundamentais para a governança moderna: a integridade, a transparência e, principalmente, a proteção de dados. Vivemos em uma era de profundas transformações, como falou aqui nosso querido Felipe Santa Cruz, transformações sociais, tecnológicas e institucionais. A expansão da tecnologia digital trouxe avanços sem precedentes, mas também desafios significativos no que diz respeito à privacidade, segurança da informação e ética pública. Ao mesmo tempo, a sociedade, Felipe, ela exige, e com razão, um Estado cada vez mais transparente e responsável, como você bem colocou aqui. Integridade, nesse contexto, não é apenas um valor moral, mas um alicerce estratégico para a administração pública. É o pilar que sustenta a confiança do cidadão em suas instituições. Transparência, por sua vez, é o veículo pelo qual essa confiança é construída, garantindo que as ações do poder público sejam acessíveis, compreensíveis e justificáveis. E, finalmente, a proteção de dados. Ela emerge como um direito essencial em um mundo que vivemos hoje conectado, em que as informações pessoais se tornaram moeda de troca, mas também alvos de vulnerabilidades. Aqui no Rio de Janeiro, enfrentamos desafios complexos. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela é complexa, ela é ampla, ela é nova, mas exige um debate muito aquém, muito grande, né, aí pela frente. Então, que congressos, doutor Rodrigo, como esse, aconteçam mais vezes e mais debates como esse. Então, elas refletem a realidade de muitas outras regiões do Brasil, como... E aí eu deixo aqui algumas perguntas, né? Como equilibrar a abertura de dados públicos com a proteção das informações sensíveis? A gente vai ter aqui o espaço para poder debater tudo isso. Como promover uma cultura de integridade em estruturas públicas frequentemente marcadas por desigualdades e pressões externas? E como garantir que as inovações tecnológicas elas sejam usadas para o bem comum, respeitando os direitos individuais, respeitando o direito à privacidade? Eu tenho certeza que o propósito deste congresso é debater estas questões, aprender com experiências exitosas e encontrar soluções criativas que dialoguem com a nossa realidade e com a sociedade, principalmente aqueles mais vulneráveis. Vamos compartilhar conhecimento, alinhar estratégias e, acima de tudo, reforçar nosso compromisso com um futuro mais ético e sustentável. A integridade pública não é responsabilidade de um só, ela é o resultado de esforços conjuntos e de um compromisso compartilhado com os princípios que sustentam uma sociedade justa. Que este congresso, Rodrigo, ele não seja apenas um espaço de discussão e debate, mas também um ponto de partida para ações concretas, que as ideias aqui debatidas se traduzam em políticas públicas inovadoras, em práticas institucionais exemplares e em uma cultura cidadã que valorize a ética em todas as suas dimensões. Neste Congresso Carioca de Integridade Pública, eu gostaria de chamar a atenção de todos para que juntos possamos enfrentar os desafios da integridade, da transparência e da proteção de dados, com determinação, criatividade e esperança. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, né, de poder estar participando do Congresso, representando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, vereador, pelas palavras. Agradeço por favor, Daniel, quer pedir a palavra? Quero saudar também, gente, que eu esqueci, peço perdão, doutora Cristina Galvão, nossa procuradora do município, hoje subsecretária daqui do Rodrigo, faz um brilhante trabalho junto com o Rodrigo na frente da Secretaria de Integridade. Parabéns, Cristina, obrigado. A gente está cercado de colegas queridos, a Cris, como minha subsecretária discretíssima que é, enfim, recebe agora essa merecida homenagem e menção. Preciso citar também Anderson Peixoto, controlador-geral do município de Niterói, que está aqui nos agraciando com a presença. E eu só tenho a agradecer, formar uma mesa em que eu tenha, Daniel, na mesma mesa, a presidente estadual, nosso presidente nacional da Ordem, que tanto orgulho Rio de Janeiro, o vereador William Coelho, representante legislativo, e o chefe da minha instituição, que é a Procuradoria, da qual sou membro, estou afastado, mas sou membro e muito me orgulho a fazer parte, é um privilégio. Obrigado a todos vocês por terem aceitado participar. Eu acho que o Congresso se engrandece enormemente com a presença de vocês. E, enfim, vamos seguir com uma programação diversa ao longo do dia para tratar dos vários temas. Obrigado.
Agradecemos às autoridades pelas palavras e pela presença. E gostaria de solicitar que os senhores permanecessem no palco para a entrega dos certificados e para fazermos uma foto da mesa. Senhor Rodrigo, os certificados. Muitíssimo obrigada. Dando continuidade à nossa programação, para compor a primeira mesa de debates com o tema A Importância da Participação da Sociedade nos Conselhos de Proteção de Dados Pessoais para a construção de uma nova cultura de uso dos dados, convidamos, para mediar a mesa, o senhor Rodrigo Dias de Pinho Gomes, diretor da Escola do Legislativo Carioca, membro titular do Conselho Municipal de Proteção de Dados e Privacidade, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado e Data Protection Officer. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos também os debatedores Bruno Bione, doutor em Direito Comercial, diretor fundador do Data Privacy Brasil e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Por favor, uma salva de palmas. Convidamos também a senhora O'Hara Moreira, advogada, pesquisadora e educadora popular, mestranda em Direito da Regulação na Fundação Getúlio Vargas, fundadora da Curuminherê e coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, membro do Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Muito obrigada, senhora O'Hara. Gostaria de convidar também Rafael Oliveira, Visiting Scholar em Nova York, pós-doutor em Direito, procurador do município do Rio de Janeiro, professor no IBMEC, na Universidade Veiga de Almeida, na Universidade Cândido Mendes e sócio do escritório Rafael Oliveira Advogados. E convidamos novamente à mesa o senhor William Coelho. Por favor, uma salva de palmas. Pedimos aos participantes que tenham atenção ao tempo de fala para que todos possam usufruir igualmente de seu tempo. Muito obrigada, uma ótima mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Rodrigo Gomes, como já foi apresentado. Vou fazer a minha autodescrição aqui, conforme solicitado. Bem, eu sou homem, tenho mais ou menos 1,80 m de altura. Invejosos vão dizer que eu tenho cabelo grisalho, mas não concordo muito com essa descrição. Já está cada dia pior, né? Estou usando um terno azul, gravata laranja e camisa branca e sapato preto. Acho que está bom, né? Primeiro, antes de mais nada, gente, eu queria agradecer a organização aqui na pessoa do secretário, querido amigo Rodrigo Correia.
Parabéns pela organização do evento, é uma honra muito grande estar aqui. E esse auditório cheio, nesse local aqui histórico, que já é um ponto turístico estabelecido na nossa cidade, é motivo de muito orgulho estar aqui nessa mesa com pessoas tão qualificadas e tão capacitadas para falar desse tema tão relevante. Para iniciar a contextualização desse nosso painel, né, que a gente vai falar aqui da importância da participação social nos conselhos de proteção de dados pessoais para a construção de uma nova cultura do uso de dados, eu queria informar, né, que a gente aqui no Rio de Janeiro, acredito que a maioria das senhoras e senhores saibam, a gente tem aqui um Conselho Municipal de Proteção de Dados que foi criado através de uma lei oriunda do nosso Parlamento Municipal, da Câmara dos Vereadores. E até uma história de bastidor, né, que eu tenho muito orgulho de sempre que eu posso contar essa história. A criação desse conselho partiu de uma ideia de minha autoria para o vereador Caiado, na época que nem era presidente ainda da casa. E nos idos de 2019, quando a LGPD ainda estava naquela época de vacatio, né, e com aquela grande expectativa de implementação da lei, da relevância que ela tem, e na época já tinha para o setor público, isso me veio em mente, uma vez que já estudava o assunto desde 2014, e propus ao vereador Caiado a criação desse conselho, cuja missão seria auxiliar o Poder Executivo Municipal para justamente também não entrar naquela questão de conflito de competência legislativa, mas um conselho de auxílio, né, sem poder decisório. O Caiado comprou a ideia, e aí, junto com o querido amigo William Rocha, que é membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB, a gente fez um rascunho, mandamos para o vereador Caiado, que, enfim, fez todo o debate, o processo legislativo acabou sendo aprovada, depois veio a ser regulamentada por um decreto do prefeito Eduardo Paes, e hoje nós temos aí, o Rio foi muito pioneiro, o primeiro conselho foi criado aqui na cidade, e hoje a nossa cidade também é uma grande referência no tema de proteção de dados e privacidade. Então, acho que feita essa contextualização, e aqui sem maiores delongas, eu queria explicar para vocês o formato também que a gente vai ter nesse painel. A gente vai começar com uma rodada de falas livres para as pessoas que estão aqui nessa mesa hoje. Peço a todos e a todas que controlem o seu tempo. A gente tem aqui uma cola e já aviso que quem passar do tempo vai abrir um alçapão, vocês vão cair lá na Baía de Guanabara. Então, evitem que isso aconteça com vocês, que não vai ser muito agradável. Depois, eu vou fazer também, direcionar algumas perguntas, e ao final a gente vai também abrir para a plateia, para as senhoras e senhores que queiram fazer perguntas. A gente vai abrir, então, ao final, sinalizem que nós vamos direcionar para vocês. Então, dando início aqui a esses debates, eu queria iniciar com a doutora O'Hara, para que ela possa, dentro aí do tempo regulamentar, iniciar com as suas considerações. Por favor, O'Hara, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para essa festa, né? Porque está uma festa muito bonita, a gente tem que concordar. E, para além disso, pensar, né, como já foi dito, de ser aqui no museu, acho que não é só necessariamente uma preocupação com a estética em si, mas de inovar em como fazer. A gente tem, como todo mundo já disse, também um grande desafio pela frente, enquanto pacto coletivo de convivência. As cidades estão cada vez maiores, os problemas cada vez mais complexos. E a tecnologia digital, ela pode ser, como já foi dito muitas vezes, essa ferramenta que traz a melhoria para os desafios que a gente tem enquanto humanidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente está localizado num acúmulo histórico. E aí, o desafio, não sabia que eu seria a primeira. Mas fico feliz porque eu gosto de trabalhar muito com o conceito da afrocentricidade, que é o de localização.
aonde nós estamos, né, o que aconteceu, o que nos trouxe até aqui e para onde a gente quer seguir daqui para frente, em relação à participação social e como que ela pode ser uma ferramenta também de melhoria regulatória. A melhor regulação que a gente tem é aquela que continua sendo feita cada vez mais. A gente sempre tem aquilo que melhorar, a gente sempre tem aquilo que rever, e a participação social ela integra, então, um desafio, um paradigma, que é do leque democrático, né, do abismo democrático que a gente tem entre a especialização que o Estado precisa adquirir para se tornar eficiente e, ao mesmo tempo, como foi dito, o regulador não necessariamente é eleito. E aí, como que a gente faz, então, para que as demandas da população ou aquilo que se espera do Estado se transforme dentro da política e da prestação direta ao cidadão? Então, eu estou aqui hoje enquanto representante da sociedade civil, eu faço parte de um coletivo de juristas chamado Aqualtune Lab, que é um grupo de advogados que se dedica a compreender como as tecnologias digitais afetam a vida das pessoas no Brasil, especialmente dentro do contexto de sócio-histórico que a gente tem, que a gente herda da diáspora africana forçada para o nosso país. Então, a gente entendeu como é importante se dedicar a uma compreensão teórica, mas também histórica, do que significa participar de um conselho. Para além de tudo, existe o cumprimento dos pressupostos democráticos, aquilo que foi colocado dentro do diploma legal. Então, a gente apresentou a nossa candidatura de forma devida, né, apresentando toda a documentação de Constituição enquanto um coletivo de juristas, e ocupa hoje, então, a posição dentro do Conselho Municipal de Proteção de Dados, de Privacidade e Proteção de Dados. Só que foi muito importante refletir nesse processo o porquê que a gente queria ocupar esse lugar. E o que a gente pretendia trazer enquanto proposta para refletir as agendas que a gente já trabalhava dentro do Aqualtune. E aí a gente precisou voltar um pouco na concepção do Estado, do direito administrativo, da soberania, do interesse público sobre o privado, né, de todo aquele direito que tem uma história de desenvolvimento, de consolidação do Estado, em que aloca devidamente quem tem poder e quem não tem poder, quem decide e quem sofre as consequências daquilo que é decidido. E aí a gente tem também, em paralelo, o direito à privacidade e à proteção de dados sendo consolidado enquanto direito fundamental. E aí toda essa corrente que vem do norte global, como é que a gente pensa num sul global a partir dessas nossas próprias marcas? Então, ocupar o espaço de um conselho e pensar qual é o nosso papel, né, apoiando a qualidade, a melhoria do serviço público cada vez mais, é entender também que é necessário dominar algumas burocracias para que então a gente possa expressar uma vontade política de compor um Estado que está cada vez mais crescendo em complexidade. Passado as concepções, né, do direito napoleônico, da soberania pública do público sobre o privado, a gente também tem a modernização da forma de intervenção do Estado na economia. Né, a gente tem o direito regulatório, né, se consolidando enquanto disciplina, para poder dizer sobre quais premissas a gente vai aceitar de que o Estado intervenha, organize mercados, e sobre como também a exploração de mercados vai gerar externalidades sociais, ou seja, vão haver consequências a respeito de como o Estado decide ou não fazer alguma coisa. E esse fazer ou não fazer para a população negra, enfim, para a população periférica em geral, representa uma política que vai produzir vida e qualidade de vida, ou, enfim, vai trazer complicações muito sérias para o nosso cotidiano. Então, entender que um conselho de privacidade e proteção de dados na cidade do Rio, enquanto pioneiro, acolhe essa temática, para mim também é um sintoma de que a gente tem conseguido dialogar e se escutar de uma forma muito profunda e de uma forma também muito séria, um compromisso hoje estar aqui compondo, né, a mesa de abertura, falando sobre participação social e conseguir transpor para questões técnicas aspectos que são de uma luta histórica dentro do nosso país. Então, para encerrar, porque o cronômetro aqui, eu não quero cair na Baía de Guanabara. Eu sou capixaba, mas eu moro aqui no Rio já tem 10 anos e esse lugar é minha casa. Eu pretendo morrer aqui no Rio, mas não na Baía de Guanabara. Para poder dizer que existem muitas formas de ouvir os anseios coletivos.
né? E a administração pública, tal como ela está conformada pelo nosso direito, pela nossa Constituição, ela precisa seguir alguns procedimentos e precisa ter atenção à forma também com que ela vai ser provocada a agir diante de determinados assuntos, né? E ter esse assunto como algo caro, né, dentro da prefeitura aqui do Rio de Janeiro, para mim é mais um sintoma de que escolhemos bem com os nossos parceiros, com quem caminhamos, né, e os compromissos que nós fazemos em relação a como nós queremos cumprir o nosso pressuposto democrático, a nossa Constituição, no nosso cotidiano, porque é isso, né, a municipalidade representa a nossa casa, é onde a gente vai se deitar, é onde a nossa família tem o lazer, é onde a nossa cultura ela vai ser viva no cotidiano. E acho que o Conselho Municipal de Proteção de Dados do Rio de Janeiro é esse exemplo de cultura viva, né, que transpõe todos esses valores para o nosso cotidiano. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição. Parabenizo pela fala e também pelo seu trabalho, que sempre acompanhei quando era presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB, na presidência anterior. Membros, né, pessoas do Aquatune Lab que faziam parte da comissão, o seu trabalho também no conselho, no qual somos colegas, então parabéns não só pela fala, mas por todo o trabalho que tem desempenhado nesse ramo, em prol da sociedade carioca. E é importante a gente ressaltar que a participação no conselho é a participação voluntária, né? Não tem remuneração, muito pelo contrário. Na verdade, a gente pode dizer que a gente tem um benefício que são os cafés da manhã que o secretário, através da secretaria, providenciam sempre que nós temos lá as nossas reuniões. Sempre tem um café da manhã muito gostoso, café é bom, então acho que isso é uma remuneração indireta, mas tirando isso a gente não recebe nenhuma remuneração e é um trabalho absolutamente voluntário que é muito louvável. Obrigado. Queria passar agora a palavra para o doutor Rafael Oliveira para as suas considerações, sua fala de 7 minutos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer participar desse congresso e queria aqui, de antemão, agradecer meu querido amigo, secretário Rodrigo Correia, que faz um belíssimo trabalho à frente da secretaria, que é uma secretaria marcante para o Brasil como um todo, não só para o Rio de Janeiro, porque nem todos os entes federativos têm demonstrado essa preocupação institucional em implementar a proteção de dados pessoais e a integridade nas suas administrações. Então é muito importante a gente ter essa secretaria e à frente da pasta você, Rodrigo, que é uma pessoa muito especial e muito séria. Também agradecer a todos os membros aqui da mesa, que me honram aqui, me ladeiam, e a todos que estão aqui nessa manhã para ouvir um pouquinho dessas questões que se relacionam à transparência, à integridade, à proteção dos dados pessoais. Eu não sei se meus slides foram colocados aqui. Estão lá, Ana? Obrigado. Eu também agradecer a Ana, que está aqui, que foi responsável também por essa produção de um evento importante. Eu me lembro quando eu fui diretor do Centro de Estudos, eu fiz um evento aqui no Museu do Amanhã, mas não estava assim com a casa tão cheia. Eu acho que o Rodrigo ele tem mais competência do que eu para esses eventos, então parabenizo também por esse sucesso. Bom, em relação à minha fala aqui vai ser bem rápida, né? E também não quero cair nesse calabouço da Baía de Guanabara, que são só 3 tópicos, só para pontuar de maneira mais didática a minha fala. Eu venho do direito administrativo, mas também tenho o meu pé na área da proteção de dados pessoais e, como disse o Daniel Bucar, nosso querido amigo e chefe da Procuradoria, o primeiro artigo que escrevi sobre esse tema foi justamente com ele, e a partir desse artigo eu comecei a aprofundar ainda mais esses estudos, e o fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma legislação que tem um caráter também interdisciplinar, né? São civilistas, são processualistas, são professores de direito público de outras áreas que acabam também indo para essa área da proteção de dados, que é uma área realmente que nos atrai, né? Não só pelos temas relevantes que são ali debatidos, mas porque proteção de dados pessoais diz respeito às nossas vidas, né? Eu queria logo destacar esse papel do Estado como protagonista no tratamento de dados pessoais. A gente sabe que, se a gente olhar de uma maneira mais global, hoje os nossos dados pessoais são o novo petróleo, como se afirma por aí, tem uma relevância muito grande, são economicamente hoje aferidos, e nós temos várias empresas que se fundaram e crescem rapidamente a partir
do tratamento de dados pessoais. Né? Se você pegar Facebook, Instagram, o Twitter, essas grandes empresas de redes sociais, todas elas basicamente têm no seu plano de negócios o tratamento de dados pessoais para fazer perfilhamento de usuários e vender publicidade, coisa que o valha. Mas, tirando essas grandes empresas, o Estado é o grande protagonista do tratamento de dados pessoais de todos nós. Né? Costumo dizer que o Estado está no nosso pé desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então, quando a gente nasce, já vem lá dado pessoal, certidão de nascimento, vem o nosso RG, vem o CPF. O Estado ele não só trata dados pessoais, mas ele próprio produz dados pessoais. E essa tarefa do Estado ela fica ainda mais relevante porque, além de ser responsável pela implementação de políticas públicas e, a partir dessa obrigação legal e constitucional, o Estado é obrigado também a tratar dados pessoais, ele próprio, que trata dados pessoais e regula os atores privados nesse tratamento dos dados pessoais, ele próprio, Estado, também que regula, ele é regulado. Então, ele tem esse duplo papel de regulador e regulado. E no papel de regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é que tem desempenhado aí como protagonista essa tarefa difícil de fiscalizar, de regular e punir, quando for o caso, mas antes de punir, atuar de maneira pedagógica, mas ela é que tem essa tarefa já há algum tempo de desempenhar esse papel de nos proteger, né? Quando ela faz esse papel bem feito, ela acaba nos protegendo e evitando que nossos dados pessoais sejam tratados de maneira indevida. Mas o fato é que a ANPD, ela hoje não tem o aparelhamento adequado, seja pelo tamanho da sua estrutura, seja pelos recursos humanos ainda insuficientes. O fato é que a ANPD ainda precisa se estruturar para que ela seja mais eficiente. De qualquer maneira, nós temos hoje um reforço institucional para a ANPD, pelo menos no campo normativo. Havia uma polêmica muito grande se a União Federal tinha que ter esse protagonismo ou não na proteção dos dados pessoais. O fato é que a ANPD foi criada como um órgão, depois ela foi autarquizada, ganhou mais independência administrativa, mas havia uma polêmica, uma discussão teórica, doutrinária, a respeito dessa possibilidade da União Federal criar uma autarquia e essa autarquia fiscalizar não só proteção de dados tratados pela própria União Federal, mas tratar de todos os dados pessoais em âmbito nacional e, portanto, atuando também a ANPD na fiscalização de municípios e estados. Essa polêmica ela cai por terra quando vem a emenda constitucional 115 de 2022, recentíssima, que traz expressamente nos artigos 21 e 22 uma competência privativa para a União nessa tarefa não só da fiscalização, que é exercida pela ANPD, mas também para legislar sobre o tema. Isso não retira e nem poderia retirar a importância dos municípios e dos estados na proteção de dados. Então, ainda que a ANPD tenha esse protagonismo reconhecido pela Constituição Federal, quando traz a competência para a União, o fato é que os municípios e os estados, especialmente os municípios, são a primeira barreira, a linha de frente com o cidadão, e ali os municípios coletam e tratam dados, e é importante que o exemplo venha de dentro. Por isso que não só a ANPD, mas é importante que tenhamos uma Secretaria de Integridade pensando na proteção de dados pessoais, que tenhamos um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais, porque é isso que faz com que o município do Rio de Janeiro, no seu dever de casa, tenha integridade, governança nesse tratamento e sirva de exemplo, não só para a ANPD, mas para o Brasil inteiro. O segundo ponto é que a LGPD, eu já estou terminando aqui a minha fala, ela traz um tratamento jurídico em relação à proteção de dados pessoais para o poder público, um tratamento jurídico especial, e nesse tratamento especial a gente percebe ao longo da lei que o poder público ele não precisa necessariamente do consentimento do titular de dados para tratar de dados pessoais desses titulares. O consentimento do titular é a regra para permitir que o seu dado pessoal seja tratado por uma empresa, por uma entidade privada, ou seja lá quem for. O Estado, por sua vez, ele pode usar como base legal para o tratamento dos seus dados pessoais, não o consentimento do usuário, mas sim a própria obrigação constitucional e legal que ele, Estado, tem de implementar políticas públicas. Daí que é muito importante que o Estado use instrumentos de governança e integridade para que não deixe os dados vazarem. Teve uma pesquisa no ano passado, noticiada pela CNN, que diz que o Brasil é o segundo país do planeta com mais ataques hackers. São mais de 1.000 ataques por minuto. Uma pesquisa do ano passado. Então, a gente tem que ter essa segurança também cibernética, integridade no campo digital para evitar que nossos dados sejam vazados e utilizados de maneira indevida. E o município do Rio, melhor do que ninguém, tem que saber disso, porque foi vítima de ataque hacker não faz muito tempo. A Procuradoria parou, o município parou e a gente fica refém dessas situações irregulares. E para finalizar, claro, aqui
parabenizar pela mesa, porque o tema do Conselho de Proteção de Dados Pessoais, não só o Conselho Nacional, mas o Conselho Municipal aqui do Rio de Janeiro de Proteção de Dados Pessoais, esse é um instituto ou uma instituição fundamental, porque esse órgão é um órgão que serve justamente para viabilizar o que foi falado antes de mim, que é essa participação direta da sociedade civil na gestão pública. Muito mais do que nós termos a nossa proteção de dados, né, na Câmara de Vereadores, com nossos representantes, com o prefeito, com os secretários, nós temos um canal de participação direta. Como as consultas públicas e audiências públicas, nós temos agora um conselho formado por membros da sociedade civil, alguns deles estão aqui hoje, para nos auxiliar e auxiliar o município do Rio de Janeiro nessa proteção de dados. Então, esse conselho não só traz maior efetividade para a proteção, mas traz maior legitimidade para a proteção dos dados pessoais. Minha fala é rápida, já passei um pouquinho do horário, espero que o calabouço não se abra, devolvo a palavra para o nosso mediador. Muito obrigado a todos. Obrigado pela sua fala. Eu acho que o calabouço só não abriu por um corporativismo aí, já que você é membro da Procuradoria, porque se não fosse, provavelmente, você estaria nadando agora. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, parabéns aí pela fala, concordo com tudo que você falou e queria fazer alguns comentários rápidos, né? Primeiro, só reiterando que sem dado pessoal não se faz política pública, então, com certeza, o Estado precisa tratar dados. Acho que o Covid é o maior exemplo que a gente tem disso, né? A vacinação feita em razão da profissão, estado de saúde e outros critérios vinculados a dado pessoal, perfil comportamental. E quando você falou também da questão das empresas, se a gente pegar hoje, até atualizei aqui, fui fazer uma atualização aqui para conferir, as 5 empresas mais valiosas no mundo hoje, com valor de mercado em bolsa, são empresas de tecnologia cujo principal ou, de alguma forma, trabalham com dados pessoais. Então, a gente tem aqui Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon e Alphabet, que é dona do Google. São as 5 empresas mais valiosas do mundo e que, há 10 anos atrás, ninguém poderia imaginar que alcançariam valores tão elevados justamente em razão do potencial que a tecnologia, que a inteligência artificial, que Big Data, né, muito vinculada a perfilamento e a tratamento de dados pessoais, a venda de anúncios personalizados possibilita esse alcance em valores que são trilhões de dólares, né? As empresas mais valiosas valem mais de 3 trilhões de dólares hoje de valor de mercado. Mas, enfim, sem maiores delongas, eu passo a palavra agora ao vereador William Coelho para suas considerações. Bom, mais uma vez, bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer, Rodrigo, a oportunidade de poder estar aqui participando dessa mesa de debate. Um debate, como eu falei no início, né, que eu acho que é amplo, extenso e complexo. A gente tem uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente pode dizer que ela é embrionária, vai fazer 5 anos agora, em setembro de 2025, né, e ainda tenho certeza, um mistério para muita gente. E aí, eu acredito que essa lei ela traz um novo paradigma, parâmetros novos para a administração pública, como falou aqui o doutor Rafael, que o Estado ele acaba sendo protagonista na proteção desses dados. A prefeitura, a administração pública em geral, ela precisa coletar esses dados para orientar e para construir políticas públicas que vão atender a sociedade, que vão atender a população. A gente tem lá na questão da saúde, a gente tem uma área da cidade que existe um grande foco de tuberculose, e ali está se coletando dados que vai orientar a prefeitura qual a política pública que ela vai adotar para combater aquele foco de uma doença que está acontecendo naquele local. Então, a prefeitura hoje ela tem essa responsabilidade de cuidar desses dados, de proteger esses dados, como diz a lei, proteger a privacidade, um direito fundamental, né? Por outro lado, a gente tem também o setor privado, que está o tempo todo coletando nossos dados, né? Vai desde as grandes empresas de tecnologia, até quando a gente
Vou dar um exemplo aqui, né? Eu fui numa consulta médica, num prédio comercial, e quando você vai chegar até o consultório, você tem que fazer um cadastro. E aí eles coletam seus dados biométricos, que você não sabe se seus dados estão protegidos, não estão, você não sabe quem está colhendo seus dados, se esses dados podem ser vazados ou não. Então, assim, é um processo muito vulnerável que a gente vive atualmente, né, mas que a lei ela vem trazer parâmetros e diretrizes para que o Estado possa trabalhar em conjunto com a população, defendendo principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Né? Um outro exemplo, em 2024, tem uma pesquisa do Serasa que 51% dos brasileiros foram vítimas aí de algum golpe, por vazamento de dados, fraude ou golpe. Né? Eu fui vítima de vazamento de dados bancários, né? No momento em que eu estava no plenário da Câmara. Eu espero que não abra aqui o calabouço. Se essa regra aqui funcionar na Câmara, todos os vereadores vão morrer afogados. Né? Ainda bem que a gente não está em cima lá da Baía de Guanabara. Porque lá, Felipe, você tem 3 minutos para falar, o vereador fala 20. Quando você corta a palavra, ele ainda reclama. Né? Ainda fica chateado com o presidente. Mas a gente está tratando aqui dessa questão do setor privado, que está ali coletando nossos dados o tempo todo. E quem é que está tratando desses dados? Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, ali na gestão de Eduardo Paes, de 2021 ao final de 2022, né, a gente ficou ali responsável, a secretaria ela era responsável pelas naves do conhecimento. Um projeto maravilhoso do prefeito Eduardo Paes, começou na gestão dele, e um projeto que está o tempo todo ali, visa democratizar o acesso à informação através de cursos. As pessoas podem usar aquele equipamento para poder fazer qualquer tipo de pesquisa, mas quando a pessoa entra no equipamento, ela precisa fazer um cadastro, ela precisa ceder ali seus dados pessoais. E aí, Rodrigo, uma grande pergunta que eu fiz na época, quando a gente estava montando todo aquele processo de licitação das naves, porque o prefeito pegou a prefeitura ali num momento crítico e teve que se cancelar os contratos, né? Quando a gente vai assinar o contrato, eu pergunto, existe alguma cláusula, e aí eu acho que isso é uma questão que tem que ter nos contratos públicos, existe alguma cláusula onde a OAS ela se responsabiliza pela proteção dos dados? Existe ali dentro daquela organização social que, na verdade, contrata um outro terceiro para cuidar de todo o cadastro. Ela tem ali um encarregado de dados, o DPO, ela tem ali alguém que vai cuidar desses dados. Então, assim, é um tema complexo, né? Eu acredito, Rodrigo, que a Câmara ela pode contribuir muito, já vem contribuindo com a criação do Conselho, mas eu acho que pode contribuir ainda mais na criação ali de políticas públicas, né? Na criação de workshops também, palestras. A gente tem hoje a Escola do Legislativo, a própria Câmara, a gente tem um mês, Rodrigo, a gente estava discutindo lá, debatendo com um grupo sobre o que a Câmara tem feito, quais os mecanismos a Câmara tem usado para proteger os dados das pessoas que entram ali, que saem dos servidores, né? E daí, quando a gente olhou a vulnerabilidade, está na hora de criar um grupo de trabalho, né? O Rodrigo também deu essa ideia, eu acho melhor aqui a gente criar um grupo de trabalho para a gente poder entender aqui quais as diretrizes que a gente precisa tomar dentro do Parlamento Carioca para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que a Câmara também tem um protagonismo muito grande, muito forte, né, nessa contribuição de políticas públicas na área da legislação geral de proteção de dados. Obrigado. Obrigado, vereador. E é muito interessante a gente ver, né, uma pessoa como o vereador William, num cargo de vice-presidente da Casa Legislativa aqui da nossa cidade, com essa preocupação. É algo que é muito novo no nosso país. A gente é raro ver essa postura com essa preocupação, e também destacando, como o William falou, nós tivemos uma reunião lá na Câmara, já que eu ocupo o cargo agora de direção na Escola do Legislativo, para falar de LGPD na Câmara, identificando, né, questões que precisam de cuidado.
Saiu uma resolução agora de maio desse mês, desse ano, né, no Diário Oficial da Câmara Municipal, designando um grupo de trabalho que eu vou ter a honra de coordenar na Câmara de Vereadores. Então, é muito interessante. E aqui, como exemplo, a gente tem a nossa querida Ana Paula, que está aqui também prestigiando, não só na organização, mas participando. A Ana Paula é encarregada de proteção de dados geral do município e a gente tem 51 encarregados setoriais só na Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é de uma complexidade e demonstra como a cidade está engajada nesse tema tão relevante, ao passo que a gente vê municípios vizinhos do Rio que você vai perguntar, você entra no site do município e vai verificar o que tem, nem tem uma política, um aviso de privacidade, ninguém nunca ouviu falar do assunto, então o Rio é um grande exemplo nisso, fico muito feliz de ver isso aqui. E agora, para a gente encerrar essa primeira parte, esse primeiro módulo do nosso painel, primeiro painel do dia, passo a palavra ao querido amigo Bruno Bione para as suas considerações. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas as pessoas presentes. É um enorme prazer estar aqui. Queria agradecer muitíssimo o convite na pessoa do secretário Rodrigo, também da encarregada geral Ana Paula. Cumprimentar as pessoas que compõem aqui a mesa, especialmente na pessoa do Rodrigo e ainda mais especial na pessoa da O'Hara, com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos anteriormente na Data. Eu sou fundador e co-diretor executivo da Data Privacy Brasil. A Data é um espaço de intersecção entre uma escola e uma associação de pesquisa que luta e batalha para a promoção de um ecossistema informacional justo. Eu vou, a partir dessa lógica de o que é justiça no mundo cada vez mais orientado por dados, e isso perpassa aqui um pouco a nossa conversa, tentar tocar como que esse link com participação social é vital, sobretudo para a gente poder fazer uma discussão de proteção de dados pessoais que seja enraizado dentro dos desafios e oportunidades do Brasil. Acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é olhar para trás e ver como que outras leis enfrentaram diversos gargalos para daí você fazer a construção de uma cultura, né, de apropriação da sociedade a esse respeito. Aqui cumprimento o professor e doutor Guilherme Martins. O Código de Defesa do Consumidor é um ótimo exemplo. Demorou-se tempo para que você pudesse ter uma cultura de defesa e proteção do consumidor e demandou de política pública do Estado para que isso acontecesse. Isso não vai se dar no vácuo. O primeiro passo é a aprovação de uma lei, mas aí você vai ter que pensar em instrumentos onde que, inclusive, recursos sejam alocados para que isso possa acontecer. Então, a partir disso, acho que é importante a gente retomar uma percepção bastante fundacional de quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, que é a lógica do controle, né? Então, como que as pessoas se apropriam e tenham mais controle sobre as suas próprias informações. E aí, quando a gente está falando de proteção de dados, especialmente quando a gente está nessa relação do cidadão, da cidadã, face a face ao Estado, é importante a gente recuperar a perspectiva de que o consentimento não funciona, porque a pessoa ela vai estar numa relação muito assimétrica, de desequilíbrio. Isso é vital para a gente pensar como que o cidadão lá na ponta ele vai usufruir mesmo ou gozar desse direito. Então, dentro dessa perspectiva, é até importante a gente retomar a história da proteção de dados pessoais, porque se a gente percebe de quando que essas leis elas foram criadas justamente para gerar mais simetria entre o Estado e o titular desses dados. Os casos mais emblemáticos são justamente de abusos de dados, como, por exemplo, de até questões genocidas na Holanda e outras coisas do tipo, onde que essa desproteção de dados teve efeitos bastante concretos, como, por exemplo, retirada da vida de pessoas naquelas situações todas. Eu estou trazendo essa questão porque muitas vezes a gente aposta muito no consentimento como se fosse uma bala de prata para resolver esses problemas e o consentimento talvez nem seja o melhor instrumento para que isso aconteça. E aí fico muito feliz de ouvir, inclusive, os números de como que os portais de transparência e, sobretudo, portais de privacidade do município de Rio de Janeiro estão alcançando mais de 1 milhão de visualizações, porque talvez seja essa plataforma, essa tecnologia que possa trazer empoderamento nesse sentido. Talvez o próximo passo seja construir indicadores de quanto que as pessoas realmente
exerce os seus direitos por meio desses portais nesse sentido. Por quê? Porque a gente está falando cada vez mais de políticas públicas baseadas em evidência, e bom que isso aconteça, porque a gente não pode ter política pública baseada em achismo, como foi mencionado pelo William Coelho, e como que o cidadão e a cidadã faz parte desse processo. Por exemplo, um dos princípios básicos de qualquer lei de proteção de dados pessoais é o princípio da qualidade, ou seja, como que aqueles bancos de dados eles são representativos para que a política pública de infraestrutura de saneamento chegue onde que ela deve chegar, onde você tem população carente, por exemplo, que precisa dessa assistência social, e isso é o bem-estar social que é tão vital para a nossa democracia. Então, a perspectiva de construção social tem que ser muito olhada da perspectiva da prática política de co-construção desses bancos de dados. E é muito bom estar aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem coletivos muito interessantes daquilo que é chamado de geração cidadã de dados, Data Lab, Decodifica, onde que a população co-construindo esses bancos de dados para dizer: eu estou sendo invisibilizado nessa política pública, eu posso utilizar os meus direitos, inclusive garantidos na Lei de Proteção de Dados Pessoais, para coparticipar na construção desses bancos de dados que irão decidir a minha vida, basicamente, a minha cidadania. Então, retomar essa perspectiva de como que a sociedade, esses coletivos devem participar, sobretudo, dessa produção desses dados, e como que o Estado tem que construir plataformas, tecnologia que permite isso, e aí pensando inclusive na experiência da população e utilizando esses aplicativos, exercendo seus direitos, me parece que talvez seja um dos principais gargalos que a gente tenha hoje no Brasil. Muitas vezes essas experiências, inclusive dentro de fossos digitais, mais excluem do que incluem, e a gente tem que olhar para essa perspectiva de como que a gente vai, sim, construir processos de digitalização, mas sem jamais esquecer que nem todo mundo está conectado e, sobretudo, nem todo mundo está letrado para poder fazer esse uso nesse sentido. E aí eu concluo com uma última nota de rodapé. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela traz um palavrão, que é essa ideia de agência de controle sobre os nossos dados pessoais, chamado de autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional. Quando a gente fala de participação social, a gente está olhando para a perspectiva de codeliberação. Talvez seja mais adequado a gente começar a utilizar cada vez o termo de codeliberação informacional. Como que a gente constrói esses bancos de dados, como que a gente utiliza uma perspectiva de prática política desses bancos de dados e como que a gente vai, no final do dia, ter políticas públicas, sim, cada vez mais baseadas em evidências, mas também cada vez mais eficientes, cada vez mais íntegras, e não é possível fazer isso sem olhar para a perspectiva de participação cidadã nessa lógica informacional. Obrigado. Obrigado, Bruno. Como sempre, né, uma fala muito profunda, muito densa, mas ao mesmo tempo de fácil compreensão. E tenho um carinho muito especial pelo Bruno Bione, já que o Bruno, de maneira muito gentil, escreveu o prefácio do meu livro, que foi fruto da minha tese de doutorado, então, e hoje posso chamar de um amigo. Então, muito obrigado e muito honrado de estar aqui com você nesse painel. Fazer algumas considerações rápidas sobre a fala do Bruno, já que você falou de história, né, do contexto histórico de proteção de dados pessoais no Brasil. É importante a gente pontuar também, Bruno, na minha ótica, que o Brasil chegou muito atrasado, do seu ponto de vista legislativo, nos debates na positivação de proteção de dados e privacidade, já que desde 1970... foi onde, na Alemanha, né, onde surgiu a Lei de Hesse, a primeira lei específica de proteção de dados pessoais. A gente tem os Fair Information Principles, né, os FIPS, que foram criados também em 1973 nos Estados Unidos, para tratar justamente de limitações de princípios de tratamento de dados pelo setor público, que começava, né, a tratar grande quantidade de dados. A gente tem na Europa a primeira diretiva de proteção de dados de 1995, que depois foi revogada e sucedida pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016, que entrou em vigor em 2018.
E a gente tem aqui no Brasil a nossa Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que ficou alguns anos aí com vacatio legis, quase por um triz, né? Não passou no Congresso uma medida provisória que ia postergar ainda mais, no meio do Covid, o vacatio. E a gente tem desde 2018, e aí com esse vacatio legis sequenciado, a nossa Lei de Proteção de Dados. Mas ao mesmo tempo que a gente chegou muito atrasado nesse baile, né, já que hoje 80% dos países, dos territórios no mundo já têm leis de proteção de dados pessoais, eu vejo uma evolução muito grande, muito rápida no Brasil da conscientização, seja no setor público, seja no setor privado, seja na população em geral. É óbvio que a gente está longe do ideal, assim como na Europa hoje está longe do ideal e outros tantos países e blocos também estão longe do ideal. Mas eu vejo com bons olhos e o fato de nós estarmos aqui hoje reunidos com uma plateia tão qualificada e cheia como essa, a gente sabe a dificuldade que é você encher um auditório grande como esse de evento presencial. Acho que isso é a cristalização dessa grande evolução e conscientização e educação que a gente tem cada vez maior do tema de proteção de dados. Feitas essas considerações, eu queria passar agora para a segunda fase do nosso painel, onde eu vou fazer algumas perguntas aqui direcionadas para as pessoas que estão aqui como debatedores. E eu queria abusar um pouquinho do meu direito de moderador aqui, inverter um pouco a ordem, até para aproveitar a conexão aqui com a fala do Bruno, e aí eu vou direcionar para você a primeira pergunta, Bruno. A gente tem um tema hoje que, inclusive, está no noticiário geral, está nos telejornais, está nos jornais e está nas redes sociais, um tema super do momento, que é a questão da LAI, Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, né? Eu lembro muito os debates quando saiu a LGPD. E aí, gente, me desculpa quem discorda disso, mas, enfim, eu via alguns argumentos que eu considero, eu acho que não merecem nem muita consideração, pessoas falando que a LGPD seria incompatível com a LAI, né? E, na minha ótica, isso é a pessoa, primeiro, que não leu a LGPD e, segundo, que não entende qual é a dinâmica, já que a LGPD vem justamente para garantir o fluxo de dados pessoais, a circulação de dados pessoais com regras e critérios, evidentemente. Então, como é que a gente faz? Isso hoje no setor público é um grande problema, e como eu disse, a gente está com o tema na ordem do dia, já que está havendo um problema no governo federal com divulgação, né, de uma série de documentos sobre um suposto argumento de que haveriam dados pessoais e que os documentos não poderiam ser disponibilizados. E aqui eu quero fazer também uma ressalva, não tem nenhum viés político nesse comentário, uma vez que esse problema vem da administração anterior e continua na atual administração federal. Então, independente do espectro político que você se identifique, eu acho que é um problema de ambos os lados, né? Então, como é que os conselhos, né, já que é o tema desse nosso debate aqui hoje, podem contribuir para que a gente pense em soluções de compatibilização da necessária transparência com a também necessária proteção de dados pessoais e privacidade. Obrigado, Rodrigo. Só para ver se o timer aqui vai começar, só para controlar o tempo e não passar um pouquinho e facilitar o trabalho dos colegas da mesa. Tá. Acho que, enfim, só uma primeira nota de rodapé. A gente está hoje no Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais discutindo subsídios para as diretrizes da Política Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, e essa colisão entre Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é um dos temas em debate, um dos temas do nosso grupo de trabalho, que inclusive eu sou relator, eu sou membro titular do CNPD, representante da sociedade civil. O que eu vou dizer aqui não é uma opinião do Conselho, é uma opinião pessoal, mas muito provavelmente agora em junho a gente vai anunciar as entregas dos trabalhos todos, e aí eu convido que vocês possam justamente acessar esse relatório desse GT que trata justamente desse tema trazido pelo Rodrigo. Acho que o Rodrigo foi muito feliz que essas duas leis elas não são apenas totalmente compatíveis, como elas inclusive têm uma história em comum. Ambas foram criadas muito na perspectiva de políticas públicas baseadas em evidência
para que o cidadão e a cidadã pudesse ter, de certa maneira, direitos em que reduzisse a assimetria de informação. Então, a lei de acesso à informação nada mais é o cidadão acessar dados para ele poder fazer parte do controle social do orçamento e outras coisas do tipo. Proteção de dados pessoais não deixa de ser verdade, porque é para ele exercer direitos para reduzir a assimetria de informação de como que o Estado utiliza dados e esses dados vão, por exemplo, impactar no desenho, na modelagem de políticas públicas. Então, elas têm o mesmo objetivo. E o que está acontecendo no Brasil e em outros países do sul global é utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como um espantalho para práticas autoritárias, porque quando você aumenta a simetria de informação, você reduz o controle social e, consequentemente, você reduz a perspectiva de controle democrático dessas políticas públicas como um todo. Então, de novo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela não se fia apenas no consentimento para o tratamento desses dados. Quando você vai publicar dados, por exemplo, relacionados à remuneração de servidores ou coisa do tipo, você está fazendo aquilo porque está cumprindo uma obrigação legal regulatória. Então, talvez hoje um dos principais gargalos seja, de certa maneira, dar mais densidade interpretativa sobre essa harmonização entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, até para trazer conforto jurídico para o servidor e para a servidora que está na ponta nesse sentido. Por exemplo, um dos casos mais emblemáticos que a gente teve foi fechamento de dados em determinados portais, como, por exemplo, o do INEP, do Instituto Anísio Teixeira de Freitas, que são dados importantíssimos para a gente poder entender como que está acontecendo a alfabetização no país, se a política pública de educação está chegando lá na ponta, onde houve um fechamento dos microdados. E aí, qual é o déficit nisso? Déficit, por exemplo, de você ter ferramentas que tragam, mais uma vez, conforto jurídico, muitas vezes para o servidor e para a servidora, que eventualmente vai ser questionado por um tribunal de contas ou algo do tipo. A gente, na Data, tem trabalhado com metodologias para apoiar nesse sentido, inclusive cursos de capacitação. Por exemplo, uma das ferramentas mais potentes é você utilizar os chamados relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Qual o benefício da publicação desses dados? Altíssimo. Qual é o custo de eventuais violações de privacidade e proteção de dados pessoais? Talvez mais baixo. Nessa relação de custo-benefício, vale a pena continuar publicando esses microdados para você aumentar a participação social a esse respeito. Então, acho que, Rodrigo, a gente já tem casos emblemáticos que ilustram isso, e a gente tem que pensar em ter uma noção mais ampla de governança de dados. E aqui eu não estou falando apenas de dados pessoais, governança de dados. Por exemplo, como que a gente vai utilizar fluxos de trabalho onde que a ouvidoria conversa com o encarregado geral de dados. E aí o formato dessa secretaria é muito interessante, porque lado a lado está a proteção de dados pessoais e transparência para a integridade de todos esses processos. E aí acho que com base nisso a gente vai conseguindo não apenas ter mais recursos, mas sobretudo também, de certa maneira, trazendo segurança jurídica para que isso aconteça da melhor forma possível. Obrigado, Bruno. E complementando, concordando com tudo, né, eu acho que a gente resolve isso também de maneira complementar com duas frentes. Primeiro, com o princípio da adequação, da minimização, né? Não pensar naquela lógica do tudo ou nada. Então, ou você publica tudo ou não publica nada porque tem dado pessoal. Não, não é assim. Você publica só os dados essenciais, como você disse muito bem, obrigação legal regulatória. Se tiver lá no documento um comprovante de residência do gestor público que assinou o contrato, ou o endereço residencial, essa informação deve necessariamente ser tarjada e não virar público porque é uma informação excessiva. Agora, a gente precisa saber quem assinou esse contrato. Precisa ter controle social. Então, essa lógica do tudo ou nada é absolutamente falaciosa. Inclusive, existe, desde 2022, um enunciado da CGU falando expressamente que não há incompatibilidade entre a LGPD e entre a lei, justamente porque estava tendo muita consulta à CGU e a CGU estava observando muito descumprimento da lei e da LGPD sobre esse espantalho, né, essa falácia de indeferimento de pedidos de lei, supostamente porque naqueles documentos existem dados pessoais. Isso é ilegal, isso não encontra nenhum respaldo, seja na lei, seja na LGPD, então acho importante a gente fazer esse reforço. Queria passar agora para uma pergunta para o O'Hara, considerando, né, toda essa sua participação
social e a sua participação no Conselho também, tudo que você nos brindou aí com a sua fala inicial, Rara, como é que a gente pode, como é que a participação cidadã ela pode ser efetivamente exercida de uma maneira ativa nos conselhos de proteção de dados e privacidade? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre as suas considerações do tema. Beleza. Bom, eu vou contar, talvez, acho que é o jeito mais eficiente no tempo que a gente tem, da experiência que tivemos no ano passado em relação ao Conselho. Na hora de a gente criar os grupos de trabalho, e aí tínhamos sugestões de alguns temas, logo eu fui perturbar, Ana, não vi vulnerabilidade aqui, não vi assimetria aqui, como é que faz, onde que encaixa, faço questão, enfim, às vezes a gente tem um pouco mais de emoção nas coisas que são importantes para a gente. E aí foi uma solução muito interessante que a gente encontrou dentro do Conselho de colaborar coletivamente e de trabalhar em conjunto, eu e a Érica Baconi, que é representante da comunidade científica pelo CTS, da gente levar, então, um GT que tem um nome extenso, mas eu faço questão, porque acho que ele expressa muito bem como foi a gente entender a nossa participação enquanto conselheiras muito além do próprio conselho, né, restrito só à nossa reunião periódica. E a gente trabalhou com o tema empoderamento cidadão, análise das melhores práticas em conscientização sobre a proteção de dados pessoais e mecanismos de enfrentamento à vulnerabilidade social pela perspectiva da proteção de dados pessoais e privacidade. E aí a gente ficou conversando, eu e Érica, os demais membros do grupo de trabalho, como seria recomendar melhores práticas, com base em quê, da onde. E aí eu falei assim, Érica, das andanças, eu frequento muito a nave do conhecimento, eu acho muito importante que a gente vá até a nave, porque quando um cidadão precisa de acesso à internet, enfim, entendendo que existem várias vulnerabilidades em relação ao que é cidadania e como exercê-la a partir do momento que a gente também tem a digitalização de várias políticas públicas, lá na nave do conhecimento, esse cidadão ele é recebido e ele é atendido por uma pessoa qualificada que auxilia ele a acessar não só a programação da própria nave, mas outros direitos que estão relacionados, né, à Previdência Social, ao CAD único, a uma série de informações que perpassam agora por esse meio digital. E aí, ao invés de emitir recomendações como de um lugar de conhecimento, a gente foi ouvir o que o município do Rio já fazia e como que as naves hoje têm um papel fundamental em relação à privacidade e à proteção de dados, porque afasta a vulnerabilidade daqueles que precisam de suporte para poder exercer essa cidadania, né? E aí a gente tem uma série de outras discussões sobre os coiotes digitais que vão atravessar os direitos das pessoas nesse meio, né? Os golpes que a gente toma, o meu INSS, gov.br, uma série de questões. Então, hoje o Rio de Janeiro ele tem se empenhado, através do trabalho de vários servidores na ponta, para promover uma cultura de proteção de dados. E acho que documentar essa cultura através do Conselho foi a nossa estratégia, né, de conseguir colaborar, somar, então, nessa construção cultural ativa sobre proteção de dados aqui no Rio. Obrigada. Obrigado, Rara. Em razão aqui do tempo avançado, eu vou evitar agora fazer considerações para a gente conseguir evoluir. Queria agora perguntar para o Rafael Oliveira de que forma que a Procuradoria do Município, a PGM, pode contribuir para a tutela da privacidade e proteção de dados na esfera do Poder Executivo Municipal. Bom, em relação ao papel da Procuradoria, eu falo aqui do papel da Advocacia Pública em geral. Como foi falado acho, pelo Felipe Santa Cruz na mesa de abertura, a Procuradoria, a primeira barreira no controle da legalidade, da juridicidade dos atos praticados pelo poder público. E no campo da LGPD, a Procuradoria do Município, então, faz esse papel consultivo interno do município do Rio para opinar juridicamente se aquela utilização do dado pessoal vai ser uma utilização devida ou não. E volta e meia a gente se depara, inclusive, com esse debate que foi colocado anteriormente sobre esse possível conflito entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD, e eu estou na mesma linha dos nossos palestrantes. Na minha opinião, há uma conciliação possível e necessária entre as duas leis. Ontem ou anteontem, a AGU trouxe um parecer recentíssimo
em que ela reforça esse dever de transparência dos atos praticados pelo governo federal e, quando necessário, eventualmente você pode buscar uma anonimização de dado pessoal, mas não deixar de divulgar atos que você já tem que divulgar pelo princípio constitucional da publicidade. Então, a Procuradoria ela tem um papel diferenciado quando a gente pensa em órgãos de controle, porque, ao contrário do Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e outras instâncias externas também de controle, a Procuradoria ela tem uma visão interna da máquina pública e, enquanto advogado público, acho que o nosso papel tem que ser um papel de proatividade, né, de tentar trazer não, porque o não o gestor público já tem, e o não é a resposta mais cômoda que alguém pode dar, né? Dorme tranquilo quem defere, dorme tranquilo quem diz não. E se você diz não, você traz um efeito, uma externalidade negativa, que é a ineficiência, porque se você diz não, você não experimenta, você não inova. Então o município precisa inovar, precisa experimentar e precisa implementar a LGPD. Então o município tem feito esse papel, a Procuradoria do município do Rio de Janeiro tem feito esse papel de várias formas. Por exemplo, quando nós minutamos cláusulas padronizadas sobre a LGPD nos nossos instrumentos, não nos nossos contratos, mas também em parcerias com o terceiro setor. Então, como foi falado pelo nosso vereador William, né, a Procuradoria, semana passada eu me manifestei em vários processos, fiz algumas manifestações falando de cláusulas de LGPD que nós estávamos inserindo em contrato de gestão, em termos de fomento, termos de colaboração. Também nesse papel de divulgação, né, em relação à contratação pública, no show da Lady Gaga, vieram pedir, né, acesso ao contrato e tal. Eu falei, isso já está no PNCP, mas tem que divulgar, o ato é público, não tem o que se esconder. Não há, portanto, uma contradição entre a transparência, a publicidade e a LGPD, ao contrário, que deve haver uma conciliação. Então, a Procuradoria não só participa na elaboração de cláusulas padrão para os instrumentos de parceria, para os contratos que o município celebra, o município, a PGM, participa através de pareceres sobre o compartilhamento interno e externo de dados pessoais, e a Procuradoria tem feito esse papel, e pelas manifestações recentes da PGM, eu posso falar, eu hoje sou coordenador de todo o consultivo, que a gente tem dado uma primazia muito clara para a implementação e efetividade da LGPD e, ao mesmo tempo, garantindo a transparência que o município tem que dar exemplo, e tem dado esse exemplo pelos índices que temos vistos aí recentemente. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Vereador William, a minha pergunta é singela. Como que o Poder Legislativo Municipal pode contribuir para o fomento cultural da questão necessária, a questão da proteção de dados e privacidade aqui na nossa cidade? Eu acredito que o Legislativo Municipal, Rodrigo, ele deu um grande exemplo de contribuição quando, através da sua iniciativa, né, cria o Conselho Municipal de Proteção de Dados, um projeto de lei que tem a autoria do presidente da Casa, o vereador Carlos Caiado. Eu não tive, esse projeto foi votado em 2021, né, eu não tive a oportunidade de votar, porque na época eu estava secretário de Ciência e Tecnologia, mas eu acho que esse é um grande exemplo de contribuição do Poder Legislativo para a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, se a gente for aqui tratar, acredito, dos 3 pilares da lei, né, pessoas, processos e tecnologia, a Câmara ali ela está bem atuante, porque quando ela cria o Conselho, é através de um processo legislativo, né, ela insere dentro desse Conselho pessoas da sociedade em geral. A gente tem ali um vereador, a gente tem membros do TCM, da Procuradoria, da sociedade civil, através das entidades sindicais. São 22 membros que vão ficar ali por 2 anos discutindo e debatendo políticas públicas que possam orientar a prefeitura no sentido de melhorar, né, cada vez mais a proteção dos dados pessoais, a privacidade, que é um direito fundamental das pessoas. Eu acho que tem alguns pontos, né, e alguns aqui eles já estão dentro da criação desse conselho, que a Câmara pode contribuir, que é a criação de leis municipais, como foi feito na questão do Conselho, fomentar a conscientização de uma política de proteção de dados. Eu acho que a Câmara ela pode também, Rodrigo, assumir esse papel através da Escola do Legislativo, começando internamente com os servidores da casa, né, fazendo palestras, workshops, enfim, trabalhando toda essa questão, a promoção da transparência. E aí,
doutor Rodrigo está aqui, falou que a prefeitura foi selo diamante em transparência, a Câmara do Rio também, ela foi selo diamante em transparência e governança digital, né? Fortaleceu o diálogo e a fiscalização. E eu acho que a fiscalização é um papel do vereador, é um papel da Câmara, poder estar fiscalizando ali, seja através do conselho, seja através do vereador, se a prefeitura ela está, né, de acordo ali, trabalhando de acordo com o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí até estabelecendo ali, como o doutor Rafael falou, né, cláusulas dentro de contratos de gestão que vão obrigar a outra parte a tratar dos dados pessoais. O apoio à inovação e à economia digital, né, a gente precisa estimular as startups com tecnologia, cada vez mais tecnologias avançadas, trazendo segurança para aqueles dados. Inclusão social e proteção de grupos mais vulneráveis, e aqui eu acho que é um tema importante que o Conselho também pode tratar, como eu falei anteriormente. Eu fui vítima de um golpe bancário, de uma fraude bancária, porque os meus dados foram vazados, né? Então, ali um cidadão me ligou do telefone do banco, onde ele falou praticamente o nome do meu gerente, agência, conta, meu CPF, enfim, ele tinha todos os meus dados. Ali ele me ligou do telefone que eu recebo mensagem do banco, ou seja, o banco ele tem aquele argumento, o banco não liga, né? Mas aí quando você recebe uma ligação, você está num momento conturbado, eu estava ali no plenário da Câmara, ali em processo de votação, e aí eu recebo uma ligação do número que eu recebo todas as informações quando eu faço alguma atividade na minha conta. Fiz um Pix, eu recebo daquele número, você fez um Pix para tal lugar no valor tal. Então aquilo, a relação daqueles dados que ele falou, o telefone do banco espelhado ali, falando comigo, querendo ou não, ele ganhou a confiança, teve uma confiabilidade ali. Agora, quando o banco fala, quando a gente vai lá processar o banco, e o banco fala assim, mas você consentiu, você deu acesso a ele à sua conta, mas espera aí, tudo bem, mas como é que ele sabia dos meus dados? E aí a gente traz uma preocupação, porque está aqui uma pessoa que tem acesso, talvez, a bons advogados, a pessoas que possam orientar, entrar na justiça, mas quando a gente leva para esses grupos mais vulneráveis, né, das comunidades, que também sofrem, como a gente falou, 51% dos brasileiros sofreram, né, um golpe ou uma fraude em 2024. Desses 51%, eu creio que a maioria eram pessoas vulneráveis. E aí, uma coisa que precisa ser debatida e ser discutida, aí no Conselho, na Câmara, na Prefeitura, em todos os entes federativos da administração pública, é como a gente vai proteger esse cidadão mais vulnerável. Qual a política que a gente vai criar através de leis, enfim, para proteger esse cidadão mais vulnerável, que às vezes não vai ter acesso a um advogado e vai ficar com aquele prejuízo, porque o banco vai falar para ele, não, você deu acesso a ele, então se o cara fez um empréstimo de 20 mil na tua conta, você se vira para pagar isso aí. É muito difícil, é muito complexo, é um tema, como a gente falou aqui, bem extenso, e por fim, que também está dentro do Conselho, né, é fomentar o diálogo e a participação do cidadão. Acho que o Conselho ele é uma instância de participação da sociedade civil a partir do momento que tem ali, dentro desse contexto, integrantes de toda a sociedade. Obrigado, vereador. Só um micro comentário que eu acho que é bastante relacionado com o tema. Ontem foi aprovado na Câmara a cassação do veto do prefeito Eduardo Paes a uma lei municipal de inteligência artificial na cidade do Rio de Janeiro. Salvo engano, essa lei é direcionada ao Poder Executivo Municipal. Então, em razão de um vácuo legislativo federal, a gente tem o Estado de Goiás, aprovou uma lei de inteligência artificial recente, e agora a gente teve aqui na cidade uma lei que tinha sido aprovada pela Câmara, foi vetada pelo prefeito, e ontem derrubaram o veto, e já está na mesa do presidente Caiado para ser promulgado. Então, acho que esse é um super tema e que também dialoga, evidentemente, com proteção de dados. Pessoal, eu recebi uma intimação aqui da organização em razão do avançar do horário, sob pena de eu e todos os participantes caímos da Baía de Guanabara.
cancelando esse terceiro módulo do nosso painel, que a gente abriria para as perguntas. Eu peço desculpas aqui, em nome da organização, mas para que a gente não se alongue muito, a gente não vai abrir para perguntas. Muito obrigado a todos os participantes, a todas as pessoas que estavam aqui conosco nesse painel, a todos e todas da plateia, e passo a palavra agora para a nossa cerimonialista. Muito obrigado. Muito obrigada aos debatedores e mediador pelas contribuições valiosas. Mais uma vez, reforçamos o pedido de desculpas por não podermos abrir para as perguntas do público nesse momento, para que ninguém caia na Baía de Guanabara. E gostaria de, nesse instante, solicitar que os senhores permanecessem no palco para a entrega de certificados e para fazermos uma foto da mesa. Muitíssimo obrigada. E dando sequência à programação, passamos à segunda